Imagine a cena. Você está no hotel mais exclusivo de São Paulo, cercado por milionários em ternos de R$ 5.000. De repente, a pianista contratada desaba. Um silêncio mortal toma conta do salão. Então, de um canto, um zelador vestido com roupas de trabalho se aproxima do piano de cauda. O que acontece nos próximos 5 minutos vai fazer você questionar tudo o que pensa saber sobre talento e valor humano. Fique comigo, porque esta história real vai te deixar sem palavras. Rafael Santos havia passado os últimos 3 anos limpando os pisos de mármore do Hotel Copacabana Palace, e durante todo esse tempo, poderia muito bem ter sido um fantasma. Todas as manhãs às 5h, ele entrava pela porta de serviço, vestia seu uniforme cinza e começava sua rotina diária de fazer com que um dos hotéis mais prestigiosos do Rio de Janeiro brilhasse para hóspedes que podiam se dar ao luxo de gastar mais em uma única noite do que ele ganhava em um mês. O Copacabana Palace não era apenas qualquer hotel. Era onde executivos do petróleo fechavam negócios de bilhões durante o café da manhã, onde magnatas da tecnologia anunciavam fusões que remodelariam indústrias inteiras, onde diplomatas estrangeiros negociavam tratados que apareceriam nas manchetes de amanhã. E Rafael, ele era o homem que esvaziava suas lixeiras. Aos 32 anos, Rafael havia aprendido a se mover pelos corredores opulentos do hotel como uma sombra. Havia aperfeiçoado a arte de limpar ao redor de conversas sem ser notado, de repor toalhas, enquanto milionários discutiam carteiras de investimentos que valiam mais que bairros inteiros. Os hóspedes raramente faziam contato visual com ele. Quando reconheciam sua existência, era geralmente para reclamar de uma mancha perdida em um espelho ou uma toalha mal dobrada. Mas Rafael guardava um segredo. Toda noite após seu turno, quando o grande salão de baile do hotel permanecia vazio e escuro, ele se esgueirava para dentro e se sentava ao imponente piano de cauda Steinway, que dominava o espaço. Seus dedos, calejados por anos de trabalho manual, dançavam sobre as teclas com uma precisão e paixão que teria espantado qualquer um que se incomodasse em ouvir. Rafael tocava piano desde os 7 anos de idade. Sua avó, organista de igreja em Salvador, havia reconhecido seu dom cedo e sacrificou tudo para pagar as aulas. Quando tinha 16 anos, professores de música o chamavam de prodígio. A Unírio havia enviado cartas de aceitação para o curso de música. Seu futuro parecia escrito em notas douradas sobre partitura. Então a vida aconteceu. Sua avó adoeceu, contas médicas se acumularam, e Rafael tomou a decisão que definiria os próximos 15 anos de sua existência. Abandonou o ensino médio, aceitou qualquer trabalho que pudesse encontrar, e viu seus sonhos musicais desaparecerem ao fundo como uma fotografia antiga deixada muito tempo no sol. A ironia não lhe escapava de que agora trabalhava em um lugar onde música clássica ao vivo preenchia o ar durante cada evento importante, executada por músicos que haviam trilhado o caminho que ele fora forçado a abandonar. Às vezes, enquanto limpava o salão de baile após concertos, encontrava partituras deixadas por intérpretes visitantes. Estudava as composições, sua mente automaticamente ouvindo as melodias, seus dedos se movendo inconscientemente, como se estivesse tocando junto. 3 anos de invisibilidade haviam ensinado Rafael a observar tudo e esperar nada. Havia aprendido quais hóspedes davam gorjetas generosas ao pessoal da limpeza e quais reclamavam à gerência sobre cada pequeno inconveniente. Havia testemunhado aquisições hostis sendo planejadas sobre champanhe, assistido pedidos de casamento se desenrolarem ao lado de janelas do chão ao teto, com vista para Copacabana, e visto pessoas poderosas em seus momentos mais vulneráveis. Os eventos regulares do hotel seguiam padrões previsíveis. Galas corporativas sempre começavam com coquetéis de networking, seguidos por apresentações durante o jantar, e terminavam com entretenimento que reforçava qualquer mensagem que a empresa anfitriã quisesse enviar. Esta noite era diferente. Esta noite
Era a reunião anual de investidores da Petrobras Global, e a energia no prédio se sentia elétrica de expectativa. A Petrobras Global não era apenas outra corporação. Fundada pelo visionário empresário Carlos Mendonça há 30 anos, havia crescido de uma startup em uma garagem para um conglomerado avaliado em 40 bilhões de reais. A reunião anual de investidores da companhia era lendária nos círculos empresariais cariocas, não apenas pelos lucros massivos anunciados, mas pela lista exclusiva de convidados que parecia um quem é quem das finanças globais. Enquanto Rafael terminava de limpar os lustres de cristal do saguão, observava os primeiros convidados chegarem. Rolls Royces e Bentleys alinhavam a rua lá fora, seus motoristas abrindo portas para homens internos sob medida e mulheres envolvidas em joias que custavam mais que casas da maioria das pessoas. Estes não eram apenas indivíduos ricos, eram as pessoas que controlavam indústrias inteiras, cujas decisões afetavam milhões de empregos pelo mundo. O próprio Carlos Mendonça já estava no prédio, um homem cuja reputação o precedia em cada sala. Aos 68 anos, havia construído seu império através de uma combinação de inovação brilhante e práticas empresariais implacáveis. Era conhecido por duas coisas: sua habilidade para detectar oportunidades lucrativas que outros perdiam e sua completa intolerância à mediocridade. Mendonça não apenas esperava a excelência, ele a exigia de todos ao seu redor. O entretenimento da noite havia sido planejado com meses de antecedência. Mendonça havia contratado Marina Silva, uma pianista mundialmente reconhecida que cobrava 50 mil reais por uma única apresentação. Sua reputação se baseava na perfeição técnica e uma habilidade de fazer música clássica parecer acessível para audiências mais confortáveis com margens de lucro do que com sonatas para piano. Rafael havia ouvido a equipe falando sobre a reputação de Marina Silva. Ela havia se apresentado no Teatro Municipal, gravado álbuns que lideraram paradas clássicas, e era considerada uma das melhores intérpretes vivas das composições de Rachmaninoff. Para a apresentação desta noite, ela havia preparado uma seleção projetada para complementar o tema da noite de inovação e transformação. Enquanto o sol se punha por trás do horizonte carioca, lançando longas sombras através das altas janelas do hotel, Rafael terminou seus preparativos para a noite. Havia limpado cada superfície no salão de baile 2 vezes, organizou cadeiras com precisão matemática e garantiu que até mesmo o banco do piano estivesse posicionado exatamente onde a intérprete esperaria. A ironia de passar seus dias preparando um palco para sonhos que fora forçado a abandonar não escapava a Rafael. Mas ele havia feito as pazes com suas circunstâncias, ou pelo menos se convencido de que havia. Algumas pessoas nasciam para se apresentar em palcos. Outras nasciam para preparar esses palcos. Seu papel estava claro, e ele o havia aceitado. O que Rafael não poderia ter sabido enquanto guardava seus materiais de limpeza e se preparava para observar mais uma noite de privilégio se desdobrar das sombras, era que esta noite seria diferente. Esta noite, as barreiras entre audiência e intérprete, entre invisível e essencial, estavam prestes a ser despedaçadas de maneiras que mudariam não apenas sua vida, mas a de todos naquela sala. A reunião de investidores da Petrobras Global começou exatamente como Carlos Mendonça havia planejado. 200 dos investidores mais influentes do mundo encheram o grande salão de baile do Copacabana Palace, seu patrimônio líquido combinado excedendo o de muitos países pequenos. A noite havia começado com coquetéis e networking, seguido pela apresentação de Mendonça sobre os lucros trimestrais recordes da companhia e planos ambiciosos de expansão. Rafael observava do corredor de serviço, como sempre fazia durante eventos importantes. Havia aprendido a se posicionar onde pudesse observar, sem interferir, pronto para abordar qualquer problema que pudesse surgir enquanto permanecia invisível aos convidados. A multidão desta noite era particularmente impressionante, mesmo para os padrões do Copacabana Palace. Ele reconhecia rostos de capas de revistas
CEOs cujas companhias empregavam centenas de milhares de pessoas, gestores de fundos de investimento que controlavam pensões para nações inteiras. Marina Silva havia chegado 2 horas mais cedo, como músicos profissionais sempre fazem. Rafael a havia vislumbrado durante os testes de som. Uma mulher petite em seus 40 anos, que comandava o massivo salão de baile, apesar de sua pequena estatura. Ela havia testado a ação do Steinway, ajustado a altura do banco e revisado passagens difíceis de seu repertório planejado. Tudo havia sido perfeito. A porção do jantar da noite procedeu sem problemas. Mendonça entregou seu discurso principal para aplausos entusiastas, anunciando novas parcerias que expandiriam sua companhia para mercados emergentes. A atmosfera estava elétrica com o tipo de energia que cercava oportunidades financeiras massivas. Champanhe fluía livremente. Conversas zumbiam com conhecimento interno de movimentos do mercado, e todos antecipavam o final musical da noite. Carlos Mendonça pegou o microfone exatamente às 9h30, conforme programado. Senhoras e senhores, sua voz se carregou facilmente através da excelência acústica do salão de baile. Esta noite discutimos inovação, transformação e a busca pela excelência que define a Petrobras Global. Para fechar nossa noite, tenho a honra de apresentar Marina Silva, cuja maestria incorpora esses mesmos princípios de dedicação e maestria. O aplauso foi educado, mas entusiasmado, enquanto Marina caminhava graciosamente em direção ao piano. Ela usava um impressionante vestido preto que capturava a luz dos lustres de cristal do salão de baile, sua presença imediatamente comandando a atenção de cada pessoa na sala. Este era seu elemento, o momento quando meses de preparação culminariam em uma apresentação que seria lembrada e discutida muito depois desta noite acabar. Marina chegou ao banco do piano, reconheceu a audiência com uma leve reverência e se preparou para se sentar. Suas mãos já estavam posicionadas sobre as teclas, sua mente focada nas medidas de abertura do concerto para piano número 2 de Rachmaninoff, quando algo deu errado. Aconteceu tão rapidamente que a maioria da audiência não entendeu imediatamente o que estava testemunhando. O rosto de Marina subitamente ficou pálido, sua compostura cuidadosamente mantida se rachando, enquanto ela balançava ligeiramente. Sua mão se moveu para o peito, e por um momento ela parecia confusa, como se tentasse lembrar onde estava. Então, ela desabou. O som de Marina Silva batendo no chão de mármore ao lado do piano de cauda foi como um tiro na atmosfera previamente elegante. A mulher que momentos antes havia estado pronta para entregar uma apresentação de classe mundial, agora jazia imóvel, seu vestido preto espalhado ao seu redor como tinta derramada. O caos irrompeu instantaneamente. 200 das pessoas mais poderosas do mundo, acostumadas a controlar cada aspecto de seus ambientes, subitamente se encontraram confrontadas com uma situação que dinheiro não podia resolver imediatamente. Vozes se ergueram em preocupação e confusão, cadeiras rasparam contra mármore, enquanto pessoas se levantavam para ter melhores vistas, e a noite cuidadosamente orquestrada se dissolveu em incerteza. Há um médico na casa? A voz de Carlos Mendonça cortou através do ruído, seu instinto empresarial de tomar controle se afirmando mesmo em crise. 3 médicos na audiência correram para a frente, imediatamente começando a avaliação médica, enquanto alguém chamava o SAMU. Rafael observou a cena se desenrolar de sua posição no corredor de serviço, seu coração acelerado. Havia testemunhado emergências médicas antes em seus anos no hotel, mas nunca durante um evento de tão alto perfil. A ironia o atingiu imediatamente. Uma sala cheia de pessoas que podiam comprar hospitais não conseguia restaurar consciência a uma pianista que havia desabado. Os médicos trabalharam eficientemente, verificando o pulso e respiração de Marina, tentando determinar o que havia causado seu colapso súbito. Ela está estável, anunciou um alto o suficiente para a multidão preocupada ouvir. Mas precisa de atenção médica imediata. A ambulância deve estar aqui em minutos.
Quando os paramédicos chegaram e começaram sua avaliação profissional, ficou claro que Marina Silva não estaria se apresentando esta noite. A mulher que havia viajado de São Paulo especificamente para este evento, cuja reputação se baseava em confiabilidade e profissionalismo, estava sendo cuidadosamente carregada em uma maca e preparada para transporte ao Hospital Copador. Carlos Mendonça se encontrou enfrentando um dilema, para o qual suas 3 décadas de experiência empresarial não o haviam preparado. 200 de seus investidores mais importantes permaneciam no salão de baile, seu entretenimento da noite literalmente sendo levado embora em uma maca. A coreografia cuidadosa de seu evento corporativo perfeito havia desabado tão subitamente quanto sua intérprete contratada. Senhoras e senhores, Mendonça se dirigiu a seus convidados, sua voz carregando a autoridade que havia construído seu império. Obviamente, a apresentação musical desta noite precisará ser adiada. Peço desculpas por esta situação inesperada. Por favor, sintam-se livres para continuar desfrutando da hospitalidade da noite enquanto nós... Suas palavras se desvaneceram quando ele percebeu o problema fundamental. Estes não eram turistas contentes em beber champanhe e fazer conversa fiada. Estes eram investidores sérios cujo tempo valia milhares de reais por hora. Eles haviam vindo esperando uma experiência completa, e metade dessa experiência acabara de ser levada embora em uma ambulância. O silêncio que seguiu o anúncio inacabado de Mendonça era ensurdecedor. 200 pessoas que controlavam bilhões de reais em ativos permaneceram em um salão de baile opulento, olhando para um banco de piano vazio, esperando que alguém resolvesse um problema que não podia ser consertado com dinheiro ou influência. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Do corredor de serviço, onde havia estado observando a crise se desenrolar, Rafael Santos tomou uma decisão que mudaria tudo. Havia passado 3 anos sendo invisível, 3 anos aceitando seu lugar nas sombras, 3 anos assistindo os sonhos de outras pessoas se tornarem realidade enquanto os seus permaneciam trancados. Não esta noite. Rafael saiu das sombras e entrou no salão de baile propriamente dito. Seu uniforme cinza de zelador se destacava drasticamente contra o mar de roupas de noite caras, sua presença imediatamente perceptível precisamente porque era tão inesperada. Conversas pararam, enquanto pessoas notaram este funcionário uniformizado caminhando propositadamente em direção à frente da sala. Carlos Mendonça, ainda segurando o microfone, observou com confusão enquanto Rafael se aproximava. Pessoal do hotel não deveria entrar no salão de baile durante eventos, a menos que especificamente chamado, e certamente não quando o anfitrião estava se dirigindo a seus convidados. Com licença, senhor. Rafael disse baixinho, sua voz firme apesar da magnitude do que estava prestes a propor. Não pude deixar de ouvir. Se o senhor precisar de alguém para tocar piano esta noite, posso ajudar. A sugestão pairou no ar como um desafio a tudo que essas pessoas poderosas pensavam que sabiam sobre talento, valor e suas próprias suposições sobre o mundo ao seu redor. Carlos Mendonça fitou Rafael Santos por vários segundos, sua mente treinada em negócios tentando processar o que acabara de ouvir. Ao seu redor, 200 dos investidores mais influentes do mundo esperaram em silêncio suspenso, igualmente atordoados pela oferta inesperada do zelador. Perdão, o que você disse? A voz de Mendonça carregava uma mistura de confusão e frustração mal contida. Sua noite perfeitamente planejada já estava em ruínas, e agora o pessoal de limpeza do hotel aparentemente estava oferecendo serviços de entretenimento não solicitados. Rafael sentiu cada olho na sala focado nele. 3 anos de invisibilidade haviam lhe ensinado a evitar exatamente este tipo de atenção. Mas algo mais profundo que medo estava o impulsionando agora. Eu disse que posso tocar piano, senhor. Se o senhor precisar de alguém para se apresentar esta noite, estou me oferecendo para ajudar. Um murmúrio ondulou através da multidão. Essas eram pessoas acostumadas a tomar decisões de fração de segundo envolvendo milhões de reais, mas nenhuma delas havia encontrado uma situação exatamente como esta.
Alguns dos investidores mais jovens tiraram seus telefones, reconhecendo que o que acontecesse em seguida poderia valer a pena gravar. Mendonça olhou ao redor do salão de baile, observando os rostos de seus convidados. Havia construído sua reputação sobre riscos calculados e pensamento não convencional, mas isto estava empurrando até mesmo seus limites. Você é um zelador, ele disse, não sem gentileza, mas com ceticismo óbvio. O que faz você pensar que pode se apresentar para uma audiência como esta? Rafael havia estado se fazendo a mesma pergunta desde o momento que saiu das sombras. O que o fazia pensar que podia caminhar para uma sala de milionários e se sentar a um piano de 50 mil reais? A resposta honesta era que ele não pensava, ele sabia. Venho tocando desde os 7 anos de idade, senhor. Estudei piano clássico por mais de uma década antes que a vida me levasse numa direção diferente. Sei que é pouco convencional, mas posso dar a seus convidados a apresentação que vieram escutar. Ora, Patrícia Rodrigues, uma proeminente capitalista de risco sentada na terceira fileira, se inclinou para a frente com interesse. Havia construído sua fortuna reconhecendo potencial em lugares inesperados, e algo sobre a confiança silenciosa deste zelador a intrigava. O que você tocaria? Ela perguntou. Rafael se virou em direção à voz, surpreso de encontrar apoio de uma fonte inesperada. Estava planejando interpretar as mesmas peças que a senhora Silva havia preparado. O concerto para piano número 2 de Rachmaninoff, alguns Chopin, talvez Claro de Luar de Debussy para fechar. Tenho praticado depois do expediente. A admissão de que havia estado usando o piano do hotel sem permissão deveria tê-lo feito ser demitido na hora. Em vez disso, parecia adicionar autenticidade à sua afirmação. Carlos Mendonça se encontrou enfrentando uma decisão que seria discutida em escolas de negócios por anos. Isso é loucura, sussurrou Margarete Santos, uma herdeira farmacêutica cuja fundação da família financiava orquestras importantes por todo o mundo. Mas mesmo enquanto falava, curiosidade se infiltrava em sua voz. Alguém já o ouviu tocar de verdade? Mendonça olhou ao redor da sala novamente, lendo os rostos de pessoas cujas opiniões moldavam mercados globais. Viu ceticismo, certamente, mas também algo mais perigoso de ignorar: interesse genuíno. Essas não eram pessoas que se entretinham facilmente, e a novidade da situação havia capturado sua atenção de maneiras que entretenimento corporativo tradicional raramente conseguia. Se eu deixar você fazer isso, Mendonça disse lentamente, e você se envergonhar e envergonhar todos nesta sala, será a última coisa que fará como funcionário deste hotel. Você entende isso? Rafael assentiu. Entendia o risco que estava tomando, não apenas com seu emprego, mas com algo mais importante, o sonho que havia mantido vivo através de 15 anos de decepção. Se falhasse esta noite, não seria apenas embaraçoso, seria a prova final de que havia se enganado todos esses anos sobre suas habilidades. Entendo, senhor. Não envergonharei ninguém. Mendonça tomou sua decisão com a mesma velocidade decisiva que havia construído seu império. Senhoras e senhores, anunciou para a multidão, parece que temos um pianista voluntário. Não posso prometer o que estamos prestes a ouvir, mas posso prometer que será diferente de qualquer coisa que tenham experimentado em um evento corporativo. O aplauso que seguiu foi incerto, disperso e tingido de energia nervosa. Esta não era mais uma noite de negócios convencional. Havia se tornado algo completamente imprevisível. Rafael caminhou em direção ao piano com passos firmes, embora seu coração estivesse batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. O Steinway Model D de cauda parecia brilhar sob os lustres de cristal do salão de baile, seu acabamento ébano refletindo os rostos de 200 milionários céticos. Sentou-se no banco que Marina Silva havia ajustado horas antes, suas mãos calejadas pelo trabalho, pairando sobre teclas que haviam sido tocadas por alguns dos melhores pianistas do mundo. Por um momento, o peso da situação ameaçou dominá-lo.
Estas não eram as salas vazias onde havia praticado em segredo por 3 anos. Isto era real, com consequências reais, e pessoas reais cujas opiniões podiam fazer ou quebrar o que acontecesse em seguida. Então Rafael fechou os olhos, colocou seus dedos nas teclas e lembrou por que havia se apaixonado pela música em primeiro lugar. As notas de abertura do concerto para piano número 2 de Rachmaninoff encheram o salão de baile com um poder e precisão que silenciaram cada conversa, cada dúvida sussurrada, cada suposição cética sobre o que um zelador em uniforme cinza poderia possivelmente realizar. A transformação foi imediata e absoluta. Este não era um funcionário do hotel tocando piano. Este era um músico mestre, que por acaso trabalhava como zelador. Cada nota era perfeita, cada frase moldada com o tipo de inteligência musical que leva décadas para desenvolver. As passagens técnicas que desafiavam pianistas profissionais fluíram dos dedos de Rafael com uma facilidade que fazia o impossível parecer sem esforço. A doutora Patrícia Rodrigues sentiu lágrimas se formando em seus olhos e não se importou com quem notasse. Margarete Santos parou de sussurrar completamente, sua fortuna farmacêutica subitamente parecendo menos importante que testemunhar este momento de pura maestria artística. Carlos Mendonça, que havia ouvido Marina Silva se apresentar em prestigiosas salas de concerto, percebeu que estava ouvindo algo mais raro que excelência técnica. Estava ouvindo alguém derramar sua alma na música. O primeiro movimento do concerto durou quase 15 minutos, e por cada segundo desse tempo, Rafael comandou a completa atenção de pessoas que estavam acostumadas a comandar atenção elas mesmas. Seus anos de servidão invisível haviam terminado, substituídos por uma visibilidade tão brilhante que redefiniu o entendimento de todos sobre quem ele realmente era. Quando as notas finais desapareceram no silêncio, o salão de baile permaneceu quieto por várias batidas do coração. Então, lentamente Carlos Mendonça começou a aplaudir. A doutora Rodrigues se juntou a ele, depois Margarete Santos, depois outros por toda a sala até que 200 das pessoas mais poderosas do mundo estavam dando uma ovação de pé para um homem que nunca haviam realmente visto antes. Mas Rafael não havia terminado. Sem falar, sem reconhecer o aplauso, ele fez a transição suavemente para a balada Noëmel, um em sol menor de Chopin, sua interpretação revelando camadas de profundidade emocional que poucos pianistas conseguem. Isto não era apenas apresentação, isto era revelação. Conforme a noite continuava, com Rafael se movendo através de seu repertório improvisado com a confiança de alguém que havia passado anos se preparando para exatamente este momento, todos naquele salão de baile começaram a entender que estavam testemunhando algo sem precedentes. Estavam vendo talento que havia estado escondido à vista de todos, excelência que havia sido rejeitada porque vinha vestida em roupas de trabalho em vez de traje formal. O homem invisível havia se tornado impossível de ignorar, e nada seria mais o mesmo. Quando Rafael Santos terminou sua peça final, Claro de Luar de Debussy, o silêncio no salão de baile do Copacabana Palace era diferente do silêncio chocado que havia seguido o colapso de Marina Silva. Este era silêncio reverente, o tipo que segue experiências verdadeiramente transformadoras. 200 das pessoas mais poderosas do mundo permaneceram imóveis, processando o que acabaram de testemunhar. A ovação de pé, quando veio, foi diferente de qualquer coisa que esses líderes empresariais jamais haviam dado. Essas eram pessoas que aplaudiam relatórios de lucros trimestrais e anúncios de fusões bem-sucedidas com entusiasmo educado e medido. Este aplauso era cru, emocional e sustentado por quase 3 minutos. Carlos Mendonça foi o primeiro a se aproximar do piano, sua presença comandante usual substituída por algo que se aproximava da humildade. Rafael, ele disse, e usar o primeiro nome do zelador se sentiu como uma pequena revolução em si mesma. Isso foi extraordinário, absolutamente extraordinário. A doutora Patrícia Rodrigues estava logo atrás,
seu olho de capitalista de risco para valor oculto completamente engajado. Onde você estudou? Ela perguntou. Quem foi seu professor? Como é possível que alguém com seu talento esteja trabalhando como zelador? As perguntas vieram rapidamente de múltiplas direções, enquanto Rafael se encontrou cercado por pessoas que, uma hora antes, não teriam notado se ele estivesse na sala. Mas algo havia mudado mais fundamentalmente que apenas sua consciência de sua habilidade musical. Esses indivíduos bem-sucedidos estavam confrontando suas próprias suposições sobre valor, talento e as pessoas invisíveis que tornavam possíveis suas vidas privilegiadas. Rafael respondeu suas perguntas honestamente, contando-lhes sobre os sacrifícios de sua avó, sua educação interrompida, a crise médica de sua família e os 15 anos de adiamento de sonhos que o haviam levado a este momento. Conforme falava, várias pessoas na audiência começaram a reconhecer paralelos desconfortáveis com suas próprias histórias de oportunidade e privilégio. Margareth Santos, cuja fortuna farmacêutica havia financiado programas de educação musical em escolas do centro da cidade, sentiu uma mudança profunda em sua compreensão da importância desses programas. Quantos outros existem por aí? Ela perguntou baixinho. Quantas pessoas com talentos extraordinários estão trabalhando empregos invisíveis, porque nunca tiveram as oportunidades que consideramos garantidas? Carlos Mendonça estava pensando em linhas similares, mas com a mentalidade prática que havia construído seu império empresarial. Rafael, ele disse, tenho uma proposta para você, mas primeiro preciso perguntar algo importante. Se dinheiro não fosse problema, se você pudesse fazer qualquer coisa que quisesse com sua vida, o que seria? A pergunta atingiu o coração de tudo que Rafael havia enterrado por 15 anos. Eu gostaria de me apresentar, ele disse simplesmente. Gostaria de ensinar. Gostaria de ajudar outras pessoas a descobrir que a música pode transformar suas vidas da maneira que transformou a minha esta noite. Mendonça assentiu lentamente. Então vamos fazer isso acontecer. Estou oferecendo uma posição na Petrobras Global como nosso diretor de desenvolvimento de artes e cultura. Seu trabalho seria criar e supervisionar programas que identifiquem e nutram talento artístico em lugares não convencionais. Seu salário seria de R$300 mil anuais, mais benefícios, mais um orçamento para desenvolver as iniciativas que você achar que podem fazer a maior diferença. A oferta pairou no ar como uma melodia impossivelmente bela. Rafael sentiu a magnitude do momento. Não apenas a transformação financeira, mas a oportunidade de transformar sua experiência pessoal de talento enterrado em uma missão que poderia mudar outras vidas. Mas a doutora Rodrigues tinha sua própria proposta. Rafael, gostaria de discutir algo mais com você. Minha fundação tem procurado a pessoa certa para liderar uma nova iniciativa que chamamos de Projeto Talentos Ocultos. Envolveria parcerias com empresas por todo o Brasil para identificar e desenvolver habilidades artísticas entre seus funcionários. A posição ofereceria compensação similar à oferta do Carlos, mas focaria especificamente em educação musical e oportunidades de apresentação. Conforme a noite continuava, Rafael se encontrou lidando com múltiplas ofertas de emprego, oportunidades de consultoria e convites para se apresentar em locais que apenas sonhara em acessar. Mas mais importante, estava testemunhando uma transformação mais ampla entre as pessoas ao seu redor. Os investidores não estavam apenas oferecendo oportunidades, estavam questionando as estruturas e suposições de suas próprias organizações. Quantas pessoas talentosas estavam sendo negligenciadas? Quantas contribuições estavam sendo descartadas porque vinham de fontes inesperadas? Quantas soluções inovadoras estavam sendo ignoradas porque a pessoa as propondo não se encaixava em perfis tradicionais de liderança? João Moreira, um CEO de tecnologia cuja empresa empregava mais de 50 mil pessoas pelo mundo, se comprometeu a implementar programas de identificação de talentos em todas as divisões de sua organização. Não apenas para artes, ele explicou para Rafael, mas para qualquer habilidade excepcional que possa estar escondida à vista de todos.
Se alguém com seu nível de talento pode passar 3 anos invisível em um hotel, o que podemos estar perdendo em nossas próprias empresas? A conversa continuou após a meia-noite, evoluindo da história individual de Rafael para um exame mais amplo de questões sistêmicas sobre oportunidade, reconhecimento e a verdadeira natureza do valor humano. Esses indivíduos poderosos se encontraram confrontando verdades desconfortáveis sobre suas próprias suposições e as estruturas que haviam permitido seu sucesso enquanto potencialmente limitavam outros. Rafael aceitou a oferta de Carlos Mendonça, mas com modificações que refletiam sua nova compreensão de seu próprio poder e propósito. Em vez de simplesmente criar programas corporativos de artes, negociou o estabelecimento da Fundação Mendonça para Talentos Não Descobertos, com ele mesmo como diretor fundador, e um mandato para trabalhar através de indústrias e comunidades. Dentro de 6 meses, Rafael Santos havia se apresentado no Teatro Municipal do Rio, na Sala São Paulo e no Teatro Amazonas. Mas mais importante, a fundação que agora dirigia havia identificado e apoiado mais de 200 indivíduos cujas habilidades extraordinárias haviam estado ocultas por circunstância, suposição ou simples falta de oportunidade. A história do zelador que se tornou pianista de concerto se tornou lendária nos círculos empresariais brasileiros, não apenas como um conto inspiracional, mas como um estudo de caso sobre a importância de olhar além de aparências superficiais e qualificações tradicionais. Escolas de negócios começaram a ensinar cursos sobre capital humano oculto, usando a história de Rafael como ponto de partida para examinar como organizações poderiam melhor identificar e desenvolver a gama completa de talentos que seus funcionários possuem. Marina Silva, que havia feito uma recuperação completa do que acabou sendo desidratação severa e exaustão, se tornou uma das colaboradoras mais próximas de Rafael. Juntos, desenvolveram masterclasses que emparelhavam artistas estabelecidos com talentos recém-descobertos, criando redes de mentoria que preencheram a lacuna entre habilidade natural e oportunidade profissional. A reunião de investidores de Carlos Mendonça havia sido destinada a mostrar inovação e transformação nos negócios. Em vez disso, se tornou o catalisador para uma transformação mais profunda em como uma rede inteira de pessoas influentes entendia potencial humano e sua responsabilidade de reconhecê-lo. 3 anos depois, Rafael Santos estava de pé no mesmo piano Steinway, no salão de baile do Copacabana Palace, mas desta vez estava lá como palestrante principal para a gala anual da Fundação Talentos Ocultos. A audiência incluía muitos dos mesmos rostos que haviam testemunhado sua apresentação revolucionária, mas também dezenas de indivíduos cujos próprios talentos haviam sido descobertos e desenvolvidos através de programas inspirados por aquela noite. Conforme Rafael começava seu discurso, refletiu sobre a jornada de zelador invisível a artista reconhecido e empreendedor social. Mas a transformação mais importante, disse à sua audiência, não havia sido sua própria elevação do anonimato à aclamação. A transformação mais importante havia sido aprender que talento, dignidade e valor não são determinados por títulos de trabalho, contra-cheques ou posições sociais. 3 anos atrás concluiu seu discurso. Eu era o mesmo pianista que sou hoje. A música sempre esteve lá. A habilidade sempre esteve presente. A paixão nunca diminuiu. O que mudou não foi meu talento. O que mudou foi a disposição das pessoas nesta sala de ver além de suas suposições e reconhecer que coisas extraordinárias frequentemente vêm em pacotes ordinários. O aplauso naquela noite foi caloroso e apreciativo, mas carecia da intensidade chocada daquela primeira noite. E isso, refletiu Rafael enquanto fazia sua reverência, era talvez o maior sucesso de todos. Em uma sala cheia de pessoas poderosas, a ideia de que um zelador pudesse ser um pianista virtuoso não parecia mais impossível. Havia se tornado simplesmente, belamente, humano.
Se essa história te emocionou, se te fez pensar diferente sobre as pessoas ao seu redor, que podem ter talentos ocultos, esperando serem descobertos, por favor, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações porque compartilhamos histórias como essa toda semana. Histórias reais sobre pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias quando recebem a chance. Seu apoio nos ajuda a contar essas histórias importantes sobre potencial humano, dignidade e as transformações que acontecem quando olhamos além das aparências. Se inscreva agora e vamos continuar explorando os talentos incríveis que nos cercam todos os dias.